qual foi o teu primeiro contacto com o Dr. Soares? Lembras-te? O meu primeiro contacto com o Dr. Mário Soares foi no comboio Sul Expresso, no dia 28 de abril de 1974, quando ele regressava do exílio. Eu fui esperá-lo a Vila Formosa. Qual é a memória que tu guardas desse primeiro contacto? É uma memória muito engraçada, porque eu procurava uma pessoa que não conhecia. Eu só sabia vagamente quem era o Dr. Mário Soares. Eu ainda não tinha 20 anos completos. Sabia que o Mário Soares era um homem da oposição, mas não sabia como ele era, nem quem era, nem verdadeiramente qual era o significado dele. E no comboio vi um ajuntamento de pessoas e dirigi-me e perguntei a um senhor se sabia quem era o Dr. Mário Soares, e ele respondeu que era eu. Ou seja, à primeira eu encontrei-o logo. Disse-lhe quem era, que queríamos fazer uma entrevista, não é? E pronto, e foi isso. Como é que ele reagiu? Desculpa, não percebi. Como é que ele reagiu? Reagiu muito bem, ficou muito contente por falar, mas fez mais perguntas do que aquelas a que respondeu. Queria saber como é que tinha sido, como é que tinha sido o golpe, como é que tinha sido tudo, como é que estavam as pessoas nas ruas, como é que ele ia ser recebido. Ele estava mais curioso que nós. Tu nessa altura trabalhavas para que órgão de comunicação social? Eu trabalhava para o jornal Século e Século Ilustrado. Já era um grande jornal nessa altura. Como é que... A par do Diário de Notícias, eram os maiores jornais. O Diário de Notícias era ligado ao regime e o Século era ligado à oposição, dentro do possível. E como é que mandaram um jovem em início de carreira para fazer aquele que viria a ser o líder da oposição, primeiro em Portugal e depois uma figura como ele foi? Nesse dia eu estava em estado de graça, porque tinha feito o trabalho do 25 de Abril, e então mandavam-me para todo lado. Digamos que era o meu estado de graça. E depois, desde esse primeiro encontro, como é que tu depois chegaste até a um ponto em que te tornaste um dos repórteres fotográficos oficiais, primeiro ainda do secretário-geral do Partido Socialista e depois do primeiro-ministro? Bom, eu como secretário-geral do Partido Socialista, nunca trabalhei para ele. Trabalhei para ele na condição de fazer algumas fotografias de campanha e algumas coisas, mas nunca como fotógrafo do Partido Socialista. Depois trabalhei com ele também como Primeiro-Ministro para fazer alguns trabalhos, mas fotógrafo oficial só como Presidente da República. Como é que a vossa relação humana chegou a um ponto em que tu já fazias parte do núcleo de uma relação horizontal com ele, não era o repórter fotográfico com o senhor Presidente, eram dois seres humanos? É assim, a minha relação com o Dr. Soares era uma relação de profissional. Eu era o fotógrafo dele, não temos esquecido disso, e quando estava a fotografar para ele, fotografava do ponto de vista dele. Ou seja, com tudo o que isso implica, era uma opção minha a defesa da imagem dele. Acontece que politicamente coincidíamos e politicamente também me agradava a imagem dele e a atitude dele perante as coisas. Isso facilitou muito o trabalho. Isto é extensivo também ao outro fotógrafo que trabalhava comigo, que era o Luís Vasconcelos, e que também tínhamos a mesma atitude. Nós fomos trabalhar com ele porque estávamos nele. Tu, através do exercício profissional, enquanto acompanhaste aquele que foi um dos presidentes no Novo Portugal mais
mais evidentes. Diria que só comparáveis ao Jorge Sampaio ou Ramalhianos, sem desprestígio para os outros. O que é que para ti te marcou mais como ser humano a pessoa Mário Soares? Epá, a mim o que me marcou como ser humano foi o apego que ele tinha pela liberdade, o apego que ele tinha pela democracia, pá, e a ideia que ele tinha para o país. Tinha uma ideia para o país e lutou por ela. E a ideia que ele tinha, ele impôs a ideia com ideias, nunca impôs as ideias a ninguém. Impôs democraticamente e lutou por elas sempre, democraticamente. E nós, mesmo quando tentaram vencê-lo, pela força. Ele era uma pessoa, em conversas anteriores que nós tivemos, tu sempre falaste que uma das coisas que admiravas nele é ser uma pessoa sem medos, ser uma pessoa... Isso era outra coisa que eu tinha a dizer a seguir, ia-te dizer que uma das características, mas isso não era admiração, isso para mim era um assombro. Era um assombro porque eu vinha de um tempo de medos, não é? Em que nós vivíamos com medo. E de repente temos um homem desassombrado que não tem medo. E que diz o que pensa e luta pelo que pensa. Tu e o Luís Vasconcelos tiveram uma oportunidade única, profissional e humana, de acompanhar o Dr. Mário Soares durante os seus 2 mandatos presidenciais, testemunhando o ser humano, mais do que o político, o ser humano. O que é que para ti eram as características mais vincadas dele no assumir de uma liderança de um país numa altura tão complicada como aquela? De facto, quando eu e o Luís Vasconcelos começámos a fotografar o Dr. Soares, que já conhecíamos há vários anos, confirmámos aquilo que já pensávamos, é que estávamos perante um estadista, um democrata e, mais importante que tudo, um homem com uma ideia para o país. E ainda por cima era uma ideia de democracia, de liberdade, de progresso e de integração na Europa. E isso foi surpreendente porque, embora já se soubesse, porque fazia parte da propaganda e do cotidiano, era um dado adquirido, saber é uma coisa, mas conviver e ver a construção disso é completamente diferente. Foi, de facto, um privilégio, uma honra. Tu conheceste o Dr. Soares de uma maneira muito próxima. Tiveste acesso a ele de forma irrestrita, muito mais do que qualquer outro repórter de escrito ou de imagem, de uma forma continuada. O que é que achas que eram as grandes características de Dr. Soares e aquilo que o tornou também uma figura de referência a nível internacional, não só em Portugal? De facto, é verdade. Conheci o Dr. Soares, foi um privilégio conhecer o Dr. Soares de uma forma muito próxima, digamos, como fotógrafo oficial. Acompanhei-o e vi coisas que mais ninguém teria acesso, mas o que é surpreendente é que, para além de ser um homem extremamente inteligente, era um homem extremamente simples e que descomplicava, que sim era sim, não era não, era tudo muito claro, era tudo, não havia nem códigos secretos, nem ele dizia o que tinha a dizer, quando tinha a dizer, e a partir daí o assunto morria. Isto para o bem e para o mal. É muito difícil encontrar uma pessoa assim. É de facto um homem, foi de facto um homem extraordinário. E este livro que eu estou a editar neste momento, com a Clara Ferreira e com o Rui Ochoa, penso que mostra isso, que mostra a dimensão
do Dr. Mário Soares a todos os níveis, a dimensão a nível humano, a nível social e a nível político, porque de facto aquela ideia dele de Portugal integrado na Europa, que vem da cultura, porque ele era principalmente um homem da cultura, da arte, e achava que a cultura era o sal da democracia. O Dr. Soares e Álvaro Cunhal, os dois tinham duas formas muito próximas de estar na política. Eram pessoas próximas no sentido de terem posições muito fortes, convicções muito vincadas. No entanto, divergiam quase diametralmente, de forma diametralmente oposta em relação ao modelo de sociedade e de país que pretendiam. E não escondiam isso. No entanto, mantinham um nível de dignidade e de sentido de Estado que hoje em dia parecem arredados da política. Essa relação entre os dois, ou a desrelação entre os dois, foi algo que tu certamente testemunhaste. Pode-nos falar sobre isso? Em relação ao Álvaro Cunhal, é muito curioso a relação que eles tinham, porque eram adversários políticos que se respeitavam e que se conheciam praticamente desde a infância do Dr. Mário Soares. Porque Álvaro Cunhal trabalhou no Colégio Moderno, no tempo da ditadura, e teve uma grande influência em Mário Soares. Só que Mário Soares foi para lá das ideias herméticas do Partido Comunista, da altura, e tornou-se num socialista, tornou-se um homem de liberdade e tornou-se um homem que, sempre mantendo uma relação, não digo próxima, com Álvaro Cunhal, sempre respeitou intelectualmente, embora discordasse totalmente dele acerca da ideia do país. Não resisto a contar um episódio curioso, que é no fim, quando da queda de Berlim e do dito fim do comunismo, o Dr. Soares convocou para Belém o Álvaro Cunhal para digamos que era para o animar e para lhe falar, para dizer que agora não sei que, as coisas iam mudar, mas a democracia continuava. E o Cunhal respondeu-lhe muito secamente e disse: não mudou nada, a luta vai continuar. Isto não acabou. Mário Soares ficou perplexo, claro, e riu-se e disse: é ele, é sempre ele. E de facto ele tinha isso de bom, tinha a compreensão e a amizade dos amigos, mas também tinha o respeito e a compreensão dos adversários políticos, e isso é fantástico. O que é que achas que é o principal legado para o país do político, mas acima disso do ser humano Mário Soares? Aquilo que ele deixou de marca para o futuro deste país, aquilo em que ele foi único, na tua ótica, no exercício do poder político após o 25 de Abril. O desassombro político, a coragem física e a ausência total de medo, acho que são das grandes características de Mário Soares, para além de outras, para além da cultura, do gosto pela democracia e pelo respeito pelos adversários. Mas, de facto, era um desassombro e a atitude dele, para mim, era espantosa. E isso está o expoente máximo disso, diremos, vê-se na Fonte Luminosa e ele foi muito ameaçado em 75 e pressionado, nunca teve medo, não é? Há uma frase que é atribuída ao Manuel Alegre, mas é uma frase do Dr. Mário Soares, que é: não me calarão. Eu acho muito divertido, porque ele acabava sempre a rir-se, nas piores situações, e dizia sempre: há coisas piores. Que testemunhos podes dar disso, de situações concretas?
as saídas e as fugidas do Dr. Mário Soares ficaram famosas em várias partes do mundo, não é? Ele queria sempre conhecer mais qualquer coisa e isso gerava o pânico em todas as seguranças. Tem várias saídas em que ele vai comprar livros, quer ir conhecer as pessoas, quer ir aos mercados e não quer ter segurança à volta, o que por vezes poderá ser complicado. Mas ele dizia: "Pá, eu às vezes sonho que estou em ditadura e que estou rodeado de polícias, agora acordo e depois vejo que afinal que já vivemos em democracia". E isso revela um homem comum, revela um homem que para além de ser um homem extraordinário, também era um homem comum e que tinha os medos e os pânicos de um homem comum. Mas ele aliava isso e superava isso. Porquê? Porque tinha aquela cultura da democracia e da liberdade. E isso é uma coisa que nós, que os comuns, como eu estava a dizer, por vezes não conseguem. Mas ele conseguia isso. Ele não imaginaria não viver em liberdade. Não viver em liberdade para ele era, era uma coisa impensável. O convívio dele tornou-se num convívio eu não queria dizer convívio, eu queria dizer cotidiano. O cotidiano dele era um cotidiano de liberdade e de democracia. E isso é comum e transversal à vida dele, nomeadamente à parte em que eu convivi com ele. Ele, apesar de ser uma pessoa muito culta e que se interessava de uma forma invulgar pelas artes, era também uma pessoa muito acessível ao nível do cidadão comum. Ele procurava fugir muitas vezes das situações de protocolo, provocando, como testemunhamos tantas vezes enquanto jornalistas, situações de quase pânico da segurança que o rodeava. Essa era uma característica muito própria dele. Ele estava muito à vontade com o cidadão comum. Foi esse, para ti, também um dos segredos da popularidade que ele teve?